Irmãos, para nosso momento de edificação pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3, e vamos dar sequência à nossa série de mensagens neste livro. Nós vamos ler do verso 16 até o verso 6 do capítulo 4. E assim diz o Senhor: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: É por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes, os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós, estamos diante da Tua santa palavra e, ó Deus, totalmente preparados para ouvi-la. Te louvamos porque o Senhor já nos instruiu ao longo deste culto. E agora, Senhor, faz com que o nosso coração seja uma terra frutífera e que produzamos, ó Deus, de fato, muitos frutos de justiça que honrem o Teu santo nome. Ajuda-nos a compreender-te e a viver para ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há momentos em que dá vontade de desistir do mundo. Vou ser sincero. E eu sou uma pessoa otimista. Tem hora que dá vontade de parar. Mas não é o pedido pela morte. É só aquele sentimento de desesperança mesmo. São muitas inversões daquilo que Deus planejou. Muitas coisas erradas são praticadas. A injustiça é vista a qualquer tipo de distância. Quando a justiça opera a injustiça. Quem deveria estar preso é solto. Quem deveria estar solto é preso. E são outras tantas opressões de várias formas que em nosso tempo são traduzidas por abuso de poder, moral e qualquer outro tipo. Onde já se viu combustível adulterado? Pior ainda, onde já se viu bebida adulterada com combustível adulterado? Tem hora que dá vontade de parar. Porém, o verdadeiro Filho de Deus é consolado pela presença constante do Redentor.
o qual renova em nós a esperança de viver agora, aguardando a eternidade. O texto que nós acabamos de ler nos mostra o pregador, mais uma vez, demonstrando a todos nós que, diante de muitas injustiças e opressões existentes na terra, ele afirma que é possível alegrar-se, vivendo e desfrutando do fruto do trabalho, pois Deus é quem administra a justiça sobre toda a criatura e as dirige segundo o seu querer, concedendo vida, trabalho, bênçãos e consolo. A vida com Deus é marcada por isso. Tudo acontece diante do justo juiz. E as más ações produzem frutos maus, que serão julgados por ele, independente do tempo. Então, a verdade é uma só. O mundo precisa de Deus. Esse é o título da mensagem de hoje. O mundo precisa de Deus. E nós vamos distribuir isso em 3 momentos do texto. No capítulo 3, do verso 16 ao 17, o mundo precisa de Deus para pôr fim às injustiças e à maldade. Depois, do verso 18 ao verso 22, nós veremos que o mundo precisa de Deus para eliminar o orgulho dos homens. E depois, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, o mundo precisa de Deus para consolar os oprimidos. Por fim, as injustiças, eliminar o orgulho dos homens e consolar os oprimidos. Vamos então ao texto. Porque ele alcança o nosso coração pelo fato de que há muitas ações injustas, há agressividade e opressão de um contra os outros, atitudes motivadas pela inveja. Essas e outras coisas podem ser percebidas no mundo quebrado pelo pecado, fazendo muitos agirem orgulhosos, mas um sem número de pessoas sofrer. Tanta maldade assim já fez muita gente se questionar sobre a possibilidade de existir um Deus bom que permita essas coisas. Os crentes, por sua vez, e muitas vezes são levados a questionar o Senhor e perguntar se ele vai agir e quando ele vai agir diante de tanta pecaminosidade presente no mundo. A solução, meus irmãos, para tal realidade está no Evangelho. Em crer no Senhor Jesus e ter o coração transformado por ele. Somente assim é possível fazer com que as pessoas creiam no verdadeiro Deus, conheçam suas perfeições e descansem no fato de que ele está conduzindo todas as coisas. E de que mais do que isso, ele também está exercendo juízo e fazendo com que os homens experimentem das suas dádivas e tenham contentamento em sua vida. Irmãos, diante de um mundo tão quebrado, com tantas dificuldades, somente Deus pode fazer com que nós tenhamos alegria. Pense bem. Ninguém pode trazer alegria para nós. Nem um motorista de Uber consegue. Você pede ele no horário e ele atrasa. Ele chega no horário e o trânsito atrasa. A cidade está sendo melhorada para a temporada, mas isso transtorna a nossa vida. Está impossível andar de carro dentro de Balneário Camboriú. Só Deus pode nos fazer ver beleza, onde o pecado está mostrando feiura. Só o Senhor nosso Deus pode nos fazer sentir gosto em algo que é nojento de ver, quando os homens usam contrários à vontade de Deus. Nós podemos ter alegria neste lugar, porque o Senhor Deus o criou e o preserva em todos os momentos. Então, é inegável que o mundo precisa de Deus para pôr fim às injustiças e à maldade no primeiro momento. Olha o texto que está diante de você. Lembre-se que este período
É um período longo de discurso de Salomão, que começou lá no capítulo 1, onde ele vai dizendo as coisas que fez e, na sequência, começa a dar contribuições para nós, daquilo que não deveria ser feito também, porque ele experimentou muitas coisas e viu que não há redenção nelas, e sim no Deus que as criou. E se nós buscarmos redenção nas coisas e nas pessoas, nós estaremos como quem corre atrás do vento. Mas aí ele diz que ele vê coisas debaixo do sol. E eu queria que você gravasse essa expressão daqui para frente. Nós já estamos no capítulo 4. Se você ainda não se ligou nela ou não sabe o que ela quer dizer para o crente, você precisa dela. Não há nada de maravilhoso que eu vou dizer aqui, tá bom? Mas olhe, no versículo 16 do capítulo 3, ele vai dar uma realidade debaixo do sol. E depois, no verso 1 do capítulo 4, de novo, eu vi coisas debaixo do sol. E isso é muito maravilhoso, porque acima do sol essas coisas não existem. Porque o nosso Deus é justo e não oprime a ninguém. Portanto, se o nosso Deus está acima do sol, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem dele, do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança. Portanto, eu queria que quando você olhasse para essa expressão, você ficasse assim, olha, contente até, porque você serve a um Deus que está acima do sol. Você não vive servindo alguém que vive debaixo do sol, porque senão ele seria injusto, opressor e não te traria alegria. A nossa vida é sobrenatural. Tem coisa ruim mesmo. A gente faz um monte de coisa ruim. Mas o nosso Deus transforma. O nosso Deus continua sarando este mundo doente por causa dos filhos dele. Mas haverá um dia em que ele administrará um juízo final e a nova terra será apresentada a todos aqueles que creem nele. Então lembre-se disso quando você ler de novo Debaixo do Sol. Mas eu queria utilizar uma outra ferramenta para nos guiar ao longo da mensagem de hoje, que é o Salmo 73. Você não precisa abrir nele agora. O Salmo de Asaf parece ressoar o texto que nós lemos. Por isso eu vou utilizá-lo aqui como ilustração em cada momento da mensagem. A começar pelos primeiros versos que dizem o seguinte: com efeito, Deus é bom para Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Os homens pervertem o juízo. E por que nós ainda os invejamos? Não parece ter lógica nisso. E a gente faz igualzinho eles. Gospel, mas faz. É um sentimento de inveja quase. Se não é todo este sentimento. Mas nós servimos a um Deus que julgará todas as obras de todos os homens, visto que há tempo para cada propósito e obra. Quando Salomão diz que ele ainda está vendo muitas coisas nesta realidade, debaixo do sol, ele vê que o juízo reina, mas não aqui nessa terra. O que impera aqui é a maldade. E onde deveria ter juízo, existe maldade. E maldade ainda, e é assim mesmo. E vez por outra, nós somos acometidos por um rompante de justiceiros. Seja no trabalho, seja em casa, e seja na política. E aqui eu vou dar nome a coisas, mas elas em si mesmas não são pecado quando são utilizadas de forma justa. Combinado? Tem gente que se imune de um senso de justiça dentro do lar e decide sair de casa.
Mas é uma pessoa que é muito crente, é uma criança que obedece muito aos pais. Então o que ela faz? Ela pisa duro o corredor inteiro e bate a porta do quarto. Foi injustiçada. Precisa de justiça. Ela precisa de sangue vertido para que a sua justiça seja satisfeita. Nós fazemos isso como adultos. Os maridos, as esposas, quando estão virados, eles não atendem o celular, por exemplo. Que dirá aqueles mais animadinhos que desligam o celular na cara do falante? Nós somos nutridos por este senso de justiça. E vemos muita injustiça ao nosso redor. Mas muitas vezes nós estamos no centro e não Deus. Parece que o mundo todo conspira contra nós. É nada, você que está conspirando contra as pessoas. No trabalho, nós fazemos greve. De novo, eu disse que em si mesmo não são pecado, quando usados pela justiça. E na política? Nós vamos nas urnas. Mas, pastor, eu não tenho meu voto impresso. Então, eu vou quebrar tudo. Tem um monte de crente que quebrou as coisas lá. Estão cultuando aprisionados. Meus irmãos, o senso de justiça sempre haverá em nós, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas somente Deus pode exercer um juízo correto, porque Ele é santo, nós não somos. A nossa balança é enganosa. Não conseguiremos exercer aquilo que Deus fará. E aqui, o meu e o seu coração precisa descansar no Senhor. Tem coisa que dá vontade de passar por cima mesmo. É muita injustiça. E às vezes nós falamos assim, quando é que isso vai terminar? Não vai ser na próxima eleição. Esquece. Não vai ser. Pastor, o senhor acabou de dizer que o senhor é otimista. Para algumas coisas. Esquece. E o marido vai falhar de novo com a esposa vai falhar de novo com o marido, o filho vai falhar com o pai vai falhar com o filho, e aqui na igreja nós vamos falhar uns com os outros, e é isso. Porque leia de novo comigo o versículo de número 17. Há tempo para todo propósito e para toda obra. Não é boa obra. Toda obra. Por que ainda não acabou? Porque não chegou ao fim. E isso, por um momento, nos aflige. Porque se essa bagunça vai continuar, o que será de nós? E a gente pensa isso mesmo. O que será das crianças? O que será daquelas crianças que ainda estão sendo geradas? Eu fico tremendo de medo. Mas há tempo para toda obra. Enquanto esse tempo não chegar ao fim, estas más obras e estas injustiças não terminarão, porque o nosso Deus é o Senhor do tempo. E você e eu precisamos descansar no fato de que estas pessoas injustas e perversas serão julgadas pelo Senhor. É isso que o texto nos diz. Veja de novo o versículo 17. Deus julgará o justo e o perverso. Está nas mãos dele. Ele é o dono do tempo e ele é o Senhor de juízo e de justiça. Então, pastor, o que nós devemos fazer? Entregar todas as coisas nas mãos dele. E não ser movidos por rompantes justiceiros, mas entregar ao Senhor e esperar dele a direção, inclusive para agir se for necessário. No lar, na igreja, no trabalho, na política e assim onde for. Mas precisamos receber a direção do Senhor. E não depois de fazer orar para saber se está certo ou não. Deus é o juiz de toda a terra. E nós precisamos descansar nisso, para que o nosso coração não fique angustiado, irmãos.
Eu só vi as manchetes e uns cortes. Esse negócio da bebida adulterada eu achei o cúmulo. Por quê, pastor? O senhor teve que parar de beber? Não, não tem nada a ver com isso. Não é isso. Cortou o barato do pastor. Não, não é isso. Não é mesmo. Mas é um negócio assustador, irmãos. A limpeza. Não tem limpeza. E aí o cara vai, atravessa, vai num posto de gasolina que tem a gasolina adulterada, enche um potinho, pega o potinho e joga na garrafa suja e fecha. É isso. Pessoas morreram por causa disso. É assim, ó, desliga tudo que eu vou descer, sabe essa coisa? E se já está nesse nível, o que é que mais vão inventar, irmãos? O que mais vão inventar? Para a gente não ficar maluco, a gente entrega nas mãos do Deus que é sábio. E entrega tudo nas mãos dele, porque ele já está julgando e ainda julgará todas as coisas. Você precisa acreditar nisso. Então, fica aqui já uma aplicação para nós. Confie na justiça de Deus e descanse nos tempos estabelecidos por ele. É ruim demais ser perseguido na escola e no trabalho. É muito ruim. Eu já fui perseguido. Fui transferido de setor. E quando eu cheguei lá, o coordenador me chamou numa sala e falou assim: eu não preciso de você aqui. Na verdade, eu não quero você aqui. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou orar, né? Aí eu orei e tal, aí depois de uns meses eu recebi umas 2 promoções lá e fiquei até ir pro seminário. Deus é bom. Não é sempre assim também, né? Mas o tempo da perseguição acabou. Na escola, e assim vai, na família. Confie que Deus, sabe Deus está conduzindo todas as coisas para o louvor da glória dele. O nosso Deus não falha. Então, confia no Senhor, descansa nele. É inegável que o mundo precisa de Deus. Então, para pôr fim às injustiças e à maldade e também para eliminar o orgulho dos homens. Essa é a segunda verdade desse texto, a partir do verso 18. Mais uma vez, nós vamos observar a poesia de Asaf, que segue dizendo: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com avidez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O santuário de Deus, diante da presença do Senhor, está o fim de todos os homens. E aí o Asaf fala assim: pai, só de pensar nisso aqui eu já estou pecando. Mas aí eu vi para onde que eles estão indo. Olha o nosso texto também, a partir do versículo 18. Porque a realidade da morte, meus irmãos, humilha o orgulho humano.
visto que a morte chega para homens e animais. É isso que Salomão está dizendo aqui. Eles são orgulhosos, de grandes feitos, são injustos. Eles maltratam as pessoas e vão elevando o seu nome. Mas no fim, tanto eles como um animal vão morrer. O fim deles é semelhante. O fim de homens e animais é igual. Sendo assim, segundo o pregador, de nada valerá executar grandes empreendimentos e reunir muita riqueza quando a morte chegar. Neste exato momento, o homem pode ser comparado com o animal. Não por causa da sua constituição ou por ser evolução do animal, mas porque eles terão o mesmo fim, a morte. O mundo precisa de Deus para pôr fim ao orgulho dos homens. Veja aí que a partir do verso 18, estas coisas acontecem porque Deus prova, purifica, limpa os homens, os filhos dos homens, e para que eles vejam que não são em si mesmos nada. Eles são, na verdade, como animais. E aí vem toda essa expressão do versículo 19, que compara um ao outro. Os homens e os animais, eles vão morrer. Morre um, morre o outro. O fôlego de vida deles vai acabar. Nenhuma vantagem tem o homem sobre o animal no momento da morte. Nenhuma vantagem. Todos vão para o mesmo local. E essa é a ideia de um local de permanência. Todos procedem do pó. Todos voltarão ao pó. E aí vem a pergunta retórica. Quem é que sabe se a alma deles vai ser diferente? Se vai para o céu, se vai para o alto ou não vai para o alto? Então a conclusão neste ponto do texto é do versículo 22. Não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. E quem é que vai fazer ele voltar para usufruir das coisas que ele fez depois que ele morrer? Sabe aquele senhorzinho que andava com a roupa toda desbotada? Já era 2010, mas ele usava um boné da eleição de 1989. A camisa era de algodão, mas parecia de seda, de tantas lavagens. Você já conheceu um senhorzinho desse? E aí você olhava, comentava com alguém, ou até alguém da sua família dizia assim, ó, ele é dono de metade da cidade. Não usufruiu nada. Só aumentando. Aumentando o seu recurso. Aumentando o seu recurso. E a morte chega. Aí a família tem que correr para resolver os problemas. Quando não sai aquela brigaiada. De que adianta? Não há nada melhor do que se alegrar com o fruto do trabalho. Você tem que se alegrar agora. Pastor, mas agora eu sou empregado do governo. Eu gosto quando o pessoal fala assim, meu chefe é o presidente. Sabe essas coisas? Mencionando o fato de que estão aposentados. O que eu faço agora? Vai divertir, irmão. Pastor, mas 70% do meu recurso é para remédio. Compra com alegria. Vai feliz. Compra lá os remédios. E separa um tempo para se alegrar. Eu sei que alguns se alegram quando a família está perto. Então, marca mais para a família estar perto. Porque não há nada melhor do que se alegrar com o fruto do trabalho, enquanto está vivo. Porque a morte chegará. E vai chegar para o homem e vai chegar para o animal. Então quer dizer que a gente não deve ter ambição ainda. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo no versículo 22 que é para você se alegrar nas suas obras agora, como recompensa do seu trabalho, porque haverá um dia em que você não vai poder usufruir daquilo que Deus te deu, porque você vai morrer. E isso destrói o orgulho dos homens.
destrói. Você precisa aproveitar a vida, meu irmão. Mais do que você já tem aproveitado. Antes que a morte chegue. E às vezes a gente não aproveita porque fica assim, ó, não. Quando eu tiver nesse estágio aqui, aí me segura. Aí me segura. E muitos agora têm sido seduzidos por aquela ideia de viver de renda, né? E eu não sou o melhor para falar disso, nós temos especialistas nas áreas aqui. Depois você pode procurar o nosso irmão, João Pedro, que não está aqui, o Thales, são especialistas. Inclusive, ele vai até te apresentar uma carteira. Não, brincadeira. Mas muitos estão sendo seduzidos por isso, viver de renda. Aí vai, para. Aí não sai, não passeia, não faz nada. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Dali a pouco faz o quê? Morre. E fica para quem? Aí tem aquele problema, ninguém sabe a senha. Se for moeda digital, quem abre aquela carteira digital? Ninguém. Irmão, vive a vida. Quer guardar dinheiro? Guarda. Precisa. Mas se diverte. Vive a vida. Oferta para alguém. Compra um presente para alguém. Vai viajar. Pastor, eu quero viajar para muito longe. Vai, filho, mas volta. Volta, a sua igreja é aqui. Mas vai. Vai. Onde você estiver, você tem que fazer uma coisa. No dia do Senhor, você tem que procurar uma igreja para cultuar. Vai. Vai ter um momento que você não vai conseguir mais. E essa nota que o Salomão está tocando aqui, ele vai tocar no fim do livro. Nós vamos voltar para lá depois. Preste atenção nisso. Esta realidade de que a vida vai terminar derrota o orgulho humano. Portanto, aqui vai uma aplicação deste momento da mensagem. Viva com contentamento, desfrutando de suas obras, mesmo em meio às provações. Aqui vai mais uma aplicação. Pare de ser preguiçoso e vai trabalhar. Vai trabalhar. Para de ficar sendo seduzido pela modernidade, pelo dinheiro fácil. Vai trabalhar. Porque é só trabalhando que você vai ter recompensa. E é tendo recompensa que você vai poder se alegrar com o fruto do seu trabalho. Tem gente que quer descansar, mas não move uma palha para trabalhar. Aliás, esse é o próximo momento do texto. Tem gente que quer ser herdeiro. Tadinho dos meus filhos. Eu não vou deixar nem o carro limpo para eles. Isso aqui é a mais pura verdade. Quem vê sabe. Vocês viram que agora eu estou parando o carro mais para trás, né? Quando eu lavar, eu trago ele para frente da igreja de novo. Vai trabalhar, meu irmão. Firme. Pastor, eu não tenho, ninguém me contrata. Vai dar o seu jeito. Vai para você poder descansar com vigor e com a consciência tranquila. Porque é muito bom descansar, não é? É muito bom. Mas Deus fez as coisas com ordem. 6 dias trabalharás e no 7º você vai descansar. Tem gente que quer descansar 14 e trabalhar 2. Não vai dar certo. Vai trabalhar. Muito bem. É inegável que o mundo precisa de Deus para reverter as injustiças, pôr fim a elas e à maldade, eliminar o orgulho dos homens e também, e aqui termina lindo esse texto, consolar os oprimidos. No capítulo 4, é o que nós vemos. Lembra da oração de Asaf? Voltemos a ela. Versículo 18 agora. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Asaf vai relatando que de olhar tanto para o progresso dos ímpios, ele vai ficando como um animal.
Mas aí ele lembra do Senhor. Irmãos, o versículo 1 do capítulo 4 mostra que Salomão viu muitas lágrimas daqueles que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. E viu a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Para o homem, tudo é incerto, e a vida é como correr atrás do vento, o que torna a existência um grande peso para nós. Mas, para Deus, tudo tem o seu propósito bem definido, e Ele concede muitas dádivas aos homens, por meio das quais eles podem desfrutar das perfeições do seu Criador. E Deus nos consola em todas as lágrimas e todos os momentos de tristeza. E nós podemos ter a certeza de que a injustiça e a maldade dos homens jamais vão superar a justiça e a bondade do nosso Deus. Jamais. O Senhor consola os oprimidos. O Senhor consola os oprimidos muitas vezes interrompendo a violência dos ímpios. E aqui nós voltamos àquele nosso instinto justiceiro. É por isso que eu e você devemos entregar as causas ao Senhor. Porque nós podemos ter a certeza de que Ele, segundo o seu querer, e no tempo determinado por Ele, vai intervir naquela situação e vai interromper aquelas injustiças. O povo de Deus precisa clamar mais ao Senhor. Seja nos núcleos menores, quanto também pela nação, você precisa orar mais, pedindo a Deus que interrompa este momento de injustiça, esta opressão, esta maldade que está sobre todo o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós temos a certeza de que Deus nos consola. Ele consola de todas as tristezas. E talvez o mundo seja tão desgostoso se nós não contemplarmos o consolo que vem do Senhor, que nós vamos chegar à mesma conclusão de Asaf e a de Salomão aqui. Era melhor nem ter nascido. É melhor ter morrido, mas é melhor nem ter nascido. No entanto, o Senhor nos consola. E aqui eu preciso fazer um ajuste na nossa leitura. Os versos 5 e 6 precisam ser observados. Porque nesta versão que nós usamos aqui, a revista e atualizada, há uma abertura de discurso direto. O que é isso? No versículo 5, você vê: o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, não tem essa palavra. E aí muda o texto. Pastor, então a nossa versão... Então, neste ponto, as outras versões todas que eu consultei não tem o dizendo. Então é por isso que eu nem li na hora da leitura e nós não vamos mexer com ele. E veja como isso é interessante. O tolo cruza os braços e come a própria carne. É como o preguiçoso. Ele não quer pôr a mão ao trabalho. E ele é tolo. Olha só a lógica do texto. Ele se torna um estulto, um estúpido, porque não há melhor coisa neste mundo do que se alegrar com as recompensas do trabalho. E aí o estúpido cruza o braço e come a própria carne. E ainda fica invejando quem está do lado. Está trabalhando muito. Para ter essa vida aqui, fico aqui mesmo. Sabe aquelas coisas que a gente vê nos semáforos aqui, de Balneário? Tem algumas situações que elas são reais, que necessitam e demandam de auxílio. Mas tem gente que prefere. Nós já tivemos muitas dessas situações aqui na porta da nossa igreja, em que nós seguimos a orientação do poder público. Os chamamos. Eles vêm, abordam e a pessoa não quer ir. Dá um tempinho, ele volta.
tinha um bem conhecido na rua onde nós morávamos. Eu nem sei se ele está por lá, faz tempo que a gente não passa por ali. Mas era curioso. Ele tinha o mapa na cabeça. Ele via o giroflex, ele já tinha o lugar de esconderijo, e as ruas para onde ele poderia sair, ele ficava um tempo e depois voltava. Até que eu vi alguém dando dinheiro para ele. Então, ele é pago para ficar ali, na cabeça dele. Recebo aqui o meu recurso, para que eu vou? Quem quer? Para que ter vida melhor que essa? Em alguns casos, esse é o pensamento. Há engenheiros, há advogados e até, às vezes, médicos, pessoas formadas que viveram um tempão na academia e que simplesmente não querem mais ver essa vida. E aí cria-se uma vida paralela. Meus irmãos, veja o versículo 6. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr ou esforçar-se atrás do vento. É melhor um tempo de quietude. O tolo cruza os braços, não quer trabalhar e come a própria carne. Mas tem gente na outra extrema que não vive porque só trabalha. Não para fazer nada porque está trabalhando. É melhor uma mão cheia de trabalho e um pouco de quietude do que as duas mãos cheias. Sabe quando você chega do mercado com as mãos cheias, você não tem nem condição de tocar a campainha. Agora facilitaram isso porque a maioria dos condomínios aqui tem reconhecimento facial. Mas quem nunca teve aquela dificuldade de tentar? Principalmente quando a maçaneta é redonda. Essa é para acabar. Como é que faz? É essa a ideia do texto. É melhor uma mão cheia de trabalho e um pouco de descanso do que as duas mãos cheias e correr atrás do vento. Você precisa decidir o que você vai fazer. Porque muita dessa nossa busca pelo trabalho está no nosso senso de justiceiro. Se eu parar de trabalhar, o que vai acontecer? Aí depois, eu não posso confiar ali, na aposentadoria, tá falido, o sistema tá não sei o quê. E aí vai. Não para. Quando eu chegar a tantos mil por mês de renda, aí eu paro. Vai. Pode ser que dê certo. Você ainda me manda uma foto tirando sarro de mim. Mas você vai passar muito tempo correndo atrás do vento, sem desfrutar das bênçãos que Deus te dá. Então, uma aplicação aqui e indo para o final. Evite sofrimentos. Não se deixando escravizar pelo trabalho e buscando consolo no Senhor. Por que eu fiz essa frase longa? Porque tem gente que foge de casa e alcança descanso no trabalho só. O lar está destruído. Os relacionamentos estão insuportáveis. Nem tem tanto trabalho assim para fazer, mas lá tem paz. Encontre descanso no Senhor, consolo no Senhor, e não se deixe escravizar pelo trabalho. De novo, né, pastor? De novo, é o mesmo tema aqui. E ele vai falar de trabalho de novo no capítulo 4. Evite esses sofrimentos. A nossa esperança, a nossa alegria, o nosso consolo vem do Senhor. Ficar correndo atrás do vento no trabalho, segundo Salomão, era melhor que a gente nem tivesse nascido, porque é uma vida muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que as mãos cheias de trabalho. Então, evite esses sofrimentos. Pastor, mas aí vai ser difícil, porque aí nós vamos ter que mexer no orçamento familiar. Entrega isso diante do Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Há tempo para tudo.
Teve tempo de trabalhar bastante, mas se esse trabalho está te atrapalhando, é tempo de parar de trabalhar. Pastor, mas a igreja não vai pagar minhas contas. Será? Não, não vai mesmo, esquece. Não vai. Mas de que adianta você pagando as suas contas e longe de Deus? Sendo um péssimo habitante da sua casa. Evite sofrimentos e encontre descanso no Senhor. Mas essa mensagem não pode terminar sem nós considerarmos Cristo Jesus. Porque o ministério de Cristo satisfaz todas essas necessidades. Ele veio para viver a justiça diante de Deus e dos homens, mas recebeu injustiça. Ele foi perseguido, difamado, espancado, condenado injustamente e entregue para a morte sem encontrarem nenhuma indignidade nele. Lembra? Teve um rapaz que pegou a água e fez assim, ó. Faz o que vocês quiserem. Desse tribunal aqui, não vimos nada. Cristo também veio para eliminar o orgulho dos homens, denunciando a hipocrisia dos fariseus, ao mesmo tempo em que moldava o coração dos seus discípulos à vontade do Pai. Com paciência, ele ouviu o pedido da mãe de Tiago e de João, pedindo que eles dois se assentassem ao lado dele no céu. Com paciência amorosa, ele confrontou Pedro nos momentos mais impetuosos dele. Se é o Senhor mesmo, fala para eu sair daqui e aí. Aí vai o Pedro. E aí o Pedro duvida. E lá está o Senhor. Destruindo o orgulho dos homens. Além de todas estas coisas, ele cumpre a promessa do Senhor de habitar no meio do contrito e abatido de coração. Ele mesmo disse que os que choram são bem-aventurados, pois serão consolados. E mais do que maravilhosas que essas coisas sejam, o ministério terreno de Cristo é a garantia de que um dia o juízo será executado uma vez por todas. Naquele dia, os ímpios orgulhosos serão julgados e lançados em tormentos eternos, ao passo que os salvos serão julgados e receberão a sentença de justificação no sangue de Cristo e terão todas as lágrimas enxutas. Eles, pelos méritos de Cristo, habitarão novos céus e nova terra, onde o mal jamais existirá. Vamos concluir ouvindo, na verdade, lendo juntos o finzinho do Salmo 73. Abra lá a sua Bíblia comigo. Salmo 73. Vamos ler juntos do verso 23 até o final. E diz assim: Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Meus irmãos, é inegável que o mundo precisa de Deus para pôr fim às injustiças e à maldade, para eliminar o orgulho dos homens e para consolar os oprimidos. Então, confie na justiça do Senhor. Viva com contentamento e evite sofrimentos, sabendo que o Senhor está sempre com você, guiando cada passo da sua vida e cada passo da humanidade. E no dia e no tempo proposto para cada coisa, Ele agirá.
Que Deus nos abençoe e nos guarde.